Eu nunca acreditei em histórias de terror, mas tudo mudou quando comecei a trabalhar em um cemitério antigo. Eu era um jovem estudante de medicina em busca de uma maneira de pagar meu aluguel, e cuidar do cemitério parecia uma tarefa fácil o suficiente. No entanto, logo descobri que havia mais neste lugar do que apenas mortos descansando em paz. Nos primeiros dias, tudo parecia tranquilo enquanto eu fazia a manutenção do jardim e garantia que tudo estivesse limpo e arrumado. Contudo, aos poucos, comecei a notar coisas estranhas. As flores que plantava murchavam rapidamente, como se algo estivesse sugando a vida delas. Sempre que entrava na pequena cabana onde ficavam as ferramentas, sentia a perturbadora sensação de ser observado. Tentei ignorar essas sensações estranhas e continuei com meu trabalho, mas, então, os pesadelos começaram. Todas as noites, eu sonhava que estava preso dentro de um túmulo, lutando para respirar enquanto sombras se moviam ao meu redor. Ao acordar, sempre me sentia cansado e amedrontado. Em um dia de trabalho, enquanto cavava uma cova, encontrei um caixão antigo que parecia ter sido deixado de lado por anos. Ao abri-lo, um cheiro de mofo imediatamente me atingiu, mas o que vi dentro foi aterrorizante. Havia um esqueleto humano, mas algo estava terrivelmente errado. Os ossos estavam cobertos por uma substância estranha, como se tivessem sido corroídos. Chocado, acabei derrubando minha lanterna no caixão, e a escuridão se fechou ao meu redor. Gritei por ajuda, mas ninguém parecia ouvir. Sozinho, em um lugar escuro e apavorante, cercado por túmulos e sombras, consegui encontrar minha lanterna e sair do túmulo. A partir desse momento, as coisas pioraram ainda mais. À noite, ouvia sussurros do meu nome e via vultos entre as árvores. Comecei a questionar minha sanidade. Ao decidir contar ao proprietário do cemitério sobre os eventos estranhos, descobri que ele havia desaparecido, e manchas de sangue na parede de sua casa aumentaram meu pavor. Decidi não ficar lá mais um minuto, e, enquanto juntava minhas coisas, ouvi um barulho vindo de um dos túmulos. Embora soubesse que não deveria investigar, a curiosidade me levou até lá. Foi então que vi algo que nunca vou esquecer, um ser vivo saindo de sua sepultura. Corri o mais rápido possível, mas sabia que algo me acompanhava. Desde então, tenho a sensação constante de que algo me segue. Ao fechar os olhos, ainda vejo as sombras se movendo e ouço vozes sussurrando meu nome. Não consigo mais dormir à noite, com medo do que pode acontecer se eu perder a consciência. Tentei compartilhar minha história, mas as pessoas não acreditam em mim, sugerindo que estou estressado demais, tive alucinações ou estou inventando tudo. No entanto, eu sei que é real. Há algo terrível e maligno no cemitério antigo, algo que deveria ter sido deixado para descansar em paz. Não sei o que aconteceu com o proprietário do cemitério, mas sinto que ele descobriu algo que não deveria ter conhecido, talvez tenha desenterrado algo que deveria ter permanecido enterrado para sempre. Agora, estou preso nesta história de terror sem fim, lutando para manter minha sanidade enquanto as sombras continuam me perseguindo. Se já considerou visitar um cemitério antigo à noite, pense duas vezes. Coisas terríveis espreitam nas sombras, e se já ouviu falar sobre o cemitério onde trabalhava, por favor, evite a todo custo. Não quero que você passe pelo que passei. Sempre nutri um fascínio pelo desconhecido e o sobrenatural, o que me levou a decidir visitar um cemitério antigo e abandonado em uma pequena cidade próxima. Ciente dos riscos, a curiosidade falou mais alto, e eu jamais poderia ter imaginado o que aconteceria naquela noite. Ao chegar ao cemitério, percebi que era muito maior do que havia pensado. As lápides estavam cobertas de sujeira, e o silêncio era perturbador. Embora estivesse sozinho, a sensação de ser observado me incomodava. Caminhei entre as lápides, lendo nomes e datas de nascimento e morte, algumas tão antigas que quase se apagavam. A invasão da privacidade alheia me deixava desconfortável, e foi então que ouvi um som, um suspiro vindo de trás de uma das lápides. Ao me virar, não vi nada. Pensei que fosse minha imaginação, mas o som se repetiu,
levando-me em direção a ele. Foi quando avistei uma criatura escura movendo-se entre as lápides, um vulto indistinto. Paralisei, sem saber o que fazer. A criatura, uma mulher com cabelos soltos e rosto coberto por um véu preto, não respondia às minhas tentativas de comunicação. Permaneceu imóvel, encarando-me, enquanto uma sensação estranha tomava conta de mim, como se minha energia estivesse sendo sugada. O frio e os arrepios me envolveram quando percebi mais criaturas ao meu redor, sombras escuras sem rosto ou forma definida. Sentia-me em um pesadelo, e ao tentar fugir, minhas pernas pareciam fracas. As sombras se aproximavam, e a presença delas era palpável. Não sei como, mas consegui me soltar das sombras e correr para fora do cemitério, como se tivesse escapado de um labirinto de horrores. Olhei para trás e vi as sombras ainda presentes, observando-me. Desde aquela noite, jamais retornei àquele cemitério. Os pesadelos recorrentes com as sombras e a mulher de véu preto continuam assombrando-me, e a memória daquela noite de terror nunca se apaga. Nunca antes eu havia acreditado em assombrações. Sempre encarei as histórias de terror como meros contos destinados a assustar crianças. No entanto, tudo mudou em uma noite específica, quando resolvi fazer um passeio pelo cemitério da cidade. Eu atravessava um período difícil em minha vida e buscava um local tranquilo para reflexão. Antes desse momento, eu sempre considerava os cemitérios como lugares pacíficos e serenos. Mas, a partir daquela noite, tudo se transformou. Enquanto percorria as ruas de terra do cemitério, comecei a sentir uma presença estranha ao meu redor, uma sensação de que alguém me observava. Apesar de tentar ignorar essa sensação, ela apenas se intensificava à medida que eu continuava caminhando. Foi quando ouvi um ruído vindo de um dos túmulos, assemelhando-se ao som de alguém arrastando algo pesado. Minha curiosidade me levou até o túmulo, e ao chegar lá, senti um arrepio percorrer meu corpo. O túmulo estava aberto, e algo ou alguém havia saído. O medo tomou conta de mim, e iniciei uma corrida frenética para deixar o local. No entanto, a sensação de que algo me seguia persistia a cada passo. Ao alcançar o portão do cemitério, senti um alívio momentâneo, mas, ao olhar para trás, testemunhei uma assombração escura que me perseguia rapidamente. Corri o mais rápido possível, mas a criatura não me deixava em paz. Finalmente, cheguei em casa, entrei no meu quarto, tranquei a porta e me joguei na cama, tremendo de medo e sem saber o que fazer. Foi então que ouvi uma risada vinda do cemitério. Desde aquela noite, evitei o cemitério a todo custo, mas mesmo assim, em casa, ainda ouço risadas provenientes dali. Todas as noites, sinto que algo me observa, aguardando o momento certo para atacar. Não compreendo o que ocorreu naquela noite no cemitério, mas sei que jamais serei a mesma pessoa. Agora, acredito em fantasmas, espíritos, e tenho certeza de que algo maligno habita aquele lugar. Se você estiver pensando em passear pelo cemitério, pense 2 vezes, pois pode acabar encontrando algo que nunca desejou encontrar. Eu sou o protagonista desta história, e o que vou contar aconteceu comigo há alguns anos, numa noite escura e sombria. Eu estava caminhando pelo cemitério da cidade, um lugar que sempre me causava arrepios, mas que nunca havia explorado antes. Foi aí que comecei a sentir uma presença estranha, algo que não conseguia explicar. Parecia que alguém ou algo estava me observando. Decidi continuar caminhando, ignorando a sensação desconfortável que me acompanhava. No entanto, à medida que avançava, as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. Ouvi barulhos de folhas secas se movendo, mesmo sem vento. As sombras dos túmulos pareciam se mover como se fossem seres vivos, e o ar ficava mais frio a cada passo que eu dava. Foi então que vi algo que me fez parar no meu caminho. Diante de mim, estava uma assombração escura com manto e capuz. Não conseguia ver seu rosto, mas podia sentir seus olhos me encarando. Fiquei congelado, sem saber o que fazer.
A criatura começou a se mover em minha direção lentamente, mas de forma determinada. Tentei correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Ouvia risos macabros, como se várias pessoas estivessem me seguindo. Busquei abrigo atrás de um dos túmulos, mas a criatura me encontrou rapidamente. Ao olhar para cima, finalmente vi o rosto da criatura, uma caveira com olhos vermelhos e brilhantes. Gritei, e então acordei. Pensei que fosse apenas um pesadelo, mas percebi que estava no cemitério, exatamente onde sonhara. Tentei me levantar, mas não conseguia me mover. Percebi que estava enterrado vivo. Gritei, mas ninguém me ouviu. Cavei freneticamente, tentando desesperadamente sair do túmulo, mas não encontrava a saída. Tudo ficou escuro novamente, e só depois de algum tempo alguém finalmente me desenterrou. Eu estava vivo, mas mal conseguia me lembrar de como havia chegado lá. Desde então, nunca mais voltei ao cemitério da cidade, mas nunca esquecerei aquela noite sombria em que fui enterrado vivo. A partir desse dia, passei a ter pesadelos constantes com o cemitério. Acordava suando frio, com a sensação de que alguém ainda me observava. Evitava passar perto do local, mesmo que isso significasse dar uma volta maior para chegar em casa. Por mais que tentasse me afastar do cemitério, algo dentro de mim ainda me atraía para lá. Não conseguia explicar, mas parecia que algo dentro do cemitério estava tentando me chamar. Tentei ignorar essa sensação, mas ela persistia, me atormentando a cada dia.